Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Gênesis, capítulo de número 4. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro da Bíblia, livro bem prático para que possamos achar, encontrar.
Gênesis 4, a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Acharam todos? Amém? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que anda irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Amém? Fecha os teus olhos. Nosso Deus e Pai, te glorificamos, meu Pai, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pois a tua palavra ela é poderosa, meu Pai. Nós cremos. Tua palavra, meu Deus, é maravilhosa. Continua, meu Deus, falando conosco, pois, meu Pai, viemos aqui, meu Deus, para ver, meu Pai, a tua presença nas nossas vidas. Revela os teus mistérios, meu Deus. Fala nos nossos corações. Transforma, meu Pai amado, pois nós precisamos a cada dia sim, meu Pai, ser alcançado pelas tuas misericórdias. Usa-me, meu Pai, como instrumento e vaso nas tuas mãos. Pois assim, meu Deus, nós oramos, pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós louvamos ao Senhor pela sua palavra, nós louvamos a Deus pelo cuidado de qual Deus tem com cada um de nós. Louvamos a Deus pelas Escrituras, porque se de uma coisa que nós devemos glorificar a Deus todos os dias, é pela verdade, porque a própria palavra fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso é motivo, irmãos, de todo dia nós dissemos assim: eu sou liberto, eu sou alcançado pelo poder maravilhoso do Deus de qual sirvo. É motivo todos os dias da gente agradecer a Deus. É motivo da gente agradecer a Deus por se levantarmos, por estarmos de pé. É motivo de agradecermos a Deus por estarmos na igreja. É motivo de agradecer ao Senhor por Ele ter nos tirado do mundo. É motivo de agradecer a Deus por Ele ter entregado o melhor, que foi Jesus, pela nossa salvação. Meu irmão, mas tinha uma coisa, se você assim leu, se você assim prestou bem atenção na leitura, a Bíblia está falando de duas pessoas, duas personalidades, de Caim e de Abel. Fato esse que foi real do que aconteceu. Caim e Abel, filhos de Adão, filhos de Eva, de quando o pecado entrou na humanidade. A desobediência entrou através de Adão e entrou através de Eva. Mas o que eu gostaria de estar trazendo aqui nessa noite é que tanto Caim e que tanto Abel, eles conheciam sim o Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas.
Eles conheciam, porque eles sabiam muito bem de que Adão, com certeza, falava para eles: olha Caim, olha Abel, tem um Deus maravilhoso, um Deus de qual eu conversava com ele todo final de tarde, um Deus que criou a mulher da costela, um Deus, olha Caim e Abel, um Deus que é muito bom servir a ele. Com certeza Adão e Eva passavam isso para eles. Mas a Bíblia fala de que tanto Caim como Abel, conhecedores do Deus de qual ele servia, a Bíblia fala que os dois se apresentaram diante de Deus. Caim levou sua oferta, Abel também levou a sua oferta. A Bíblia fala que Abel apresentou, Deus se agradou. Porém Caim, do qual ele apresenta a sua oferta como lavrador, a Bíblia fala que Deus não assim agradou da sua oferta, porque Deus conhece o coração. Não era só o fato de conhecer Deus, não é só o fato de falar assim, não, eu estou buscando a Deus, não é só o fato de dizer assim, não, eu sirvo a Deus, eu glorifico ao Senhor. A questão é agradar a Deus. E é isso que eu gostaria de estar trazendo primeiramente para a minha vida e também para a sua vida. O nosso comportamento diante do Senhor, ele anda agradando a Deus, ele anda desagradando a Deus. Como é que nós andamos na presença de Deus? Porque tem coisa que nós falamos assim, eu estou apresentando a Deus, e parece que não está dando efeito, parece que Deus não está aceitando, Deus não está recebendo. E muitas das vezes nós colocamos culpa até nas pessoas, colocamos culpa no quem está do lado, ficamos achando culpado. E muitas das vezes a gente não se põe no lugar de como que nós estamos na presença do Senhor. E a Bíblia fala que diante daquilo de qual o Senhor não aceitou a oferta de Caim, a Bíblia fala que ele chama seu irmão Abel até o campo e assim o mata. Mas só que antes Deus avisa para ele: Caim, por que tu anda triste? O pecado está batendo na tua porta. Deus conhece o coração, irmão. Deus sabe o que passa no meu coração, Deus sabe o que passa nos meus pensamentos, Deus sabe o que nós maquinamos, porque nossos pensamentos passam tanto o que é bom e tanto o que é mal. Nossos pensamentos passam as coisas gloriosas como coisas que só nos levam para baixo. Então, se Deus conhece, a esposa não conhece, o marido não conhece, o pastor não conhece, o pai não conhece, o filho não conhece, mas Deus conhece. E Deus falou assim: ô Caim, te controla, porque o pecado ele bate na tua porta, o pecado jaz no teu coração, te controla, tenta te controlar. Não foi aceito agora, não foi aceito dessa vez, mas a Bíblia fala que mesmo o Senhor falando, o Caim não obedeceu. Chama seu irmão Abel, chega no campo e assim ele o mata. Uma coisa que nós possamos parar todos os dias: como é que nós estamos na presença de Deus, irmãos? Estamos agradando ou estamos desagradando? As minhas orações estão chegando até o Senhor de que forma? O meu clamor está chegando diante de Deus de que maneira? As minhas ofertas diante do Senhor estão chegando de que jeito? E quando eu falo de oferta, eu não estou falando disso aqui, estou falando do coração, da minha entrega, da minha busca, da minha dedicação. Como é que está chegando diante de Deus? Como que eu estou chegando? Como que a igreja está chegando? Como que aqueles que Deus os chamou está buscando verdadeiramente o Senhor? Meu irmão, porque buscar a Deus, servir a Deus, de falar assim: Senhor, me dá um coração puro, um coração sincero e verdadeiro,
é algo que a gente deveria fazer todos os dias. Mas a Bíblia fala que o Senhor falou assim: ô Caim, por que o teu semblante está caído, rapaz? Por que essa dureza do coração? Deus, em outras palavras, está falando assim: ô Caim, busca te libertar desse sentimento. Esse sentimento de caído, esse sentimento de derrotado. Esse sentimento não é para ti, Caim. Porque se eu recebi de Abel, eu também irei receber de ti. Mas por quê? Só porque eu não recebi? Muda as tuas atitudes. Muda esse semblante triste. Tem hora que nós precisamos mudar, meu irmão. Não é só o fato de estarmos na igreja. Não é só o fato de dizer assim: eu busco a Deus. Deus toca em mim, toca em você todo dia. Muda a tua maneira. Muda o teu comportamento. Muda a tua atitude. Muda, porque do jeito que está sendo, não vai ser aceito. Do jeito que você está levando, não vai chegar até a Deus. E é isso que muitas das vezes nós temos essa dificuldade, irmãos, de mudar as nossas atitudes diante de Deus. Eu estou buscando mudar essa atitude. E às vezes a gente chega até a falar assim: mas por que fulano é abençoado? Por que cicrano é alcançado? Por que a irmã foi curada e eu estou buscando a cura e não estou alcançando? Eu queria dar um testemunho da cura que a irmã deu, eu queria dar um testemunho da libertação que a irmã deu, eu queria dar testemunho de um milagre que Deus fez, mas por que eu não consigo? E a irmã, como falou no testemunho, na primeira semana Deus já fez. Isso tudo depende de uma nossa atitude, meu irmão. Coração. O nosso coração diante de Deus, nós devemos estar todos os dias buscando para que ele seja limpo. Todos os dias. Todos os dias nós devemos falar assim: Senhor, trabalhe no meu pensamento. Porque essa pessoa que está do teu lado, você não conhece como é que está o pensamento dela agora. Essa pessoa que está do teu lado, você não conhece o que está passando no coração dela agora. Só quem conhece é Deus. Só quem sabe é Deus. E é isso que o Senhor falou assim: o Caim, Abel trouxe, e o Abel trouxe das suas primícias. O Caim foi aceito do que o seu irmão trouxe. A Bíblia não está falando se o Caim deu da primícia, não está falando se Abel deu da primícia, não está falando se Caim deu da resto, da sobra, não está falando. Mas a Bíblia é bem clara, ela fala assim: Abel trouxe das suas primícias. Irmão, quando a Bíblia está falando, dizendo assim da primícia, o melhor nós temos que apresentar assim diante de Deus. Eu vou para o culto, eu apresento o meu melhor para Deus. Eu vou orar, eu tenho que apresentar o meu melhor para Deus. Eu vou louvar, eu tenho que apresentar o meu melhor para Deus. O meu melhor não pode ser para minha esposa. O meu melhor não pode ser para minha família. O meu melhor não pode ser para o meu trabalho. O meu melhor não pode ser para os meus amigos. O meu melhor tem que ser para Deus. Tem que ser para o Senhor. E olha o que o Senhor fala. Olha, Gênesis 4, versículo de número 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado estás à porta, os seus desejos será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se eu falar assim: rapaz, tu está irado, tu está de semblante caído, sabe, muitas das vezes nos nossos pensamentos, todos nós aqui somos ser humano, sabe, muitas das vezes o pensamento, hoje com certeza você deve ter passado cada pensamento na tua cabeça, passou cada pensamento, mas você falou assim: eu preciso dominar esse pensamento. E às vezes é um pensamento bom e um mal, mas você fala assim: eu preciso dominar. Mas você viu o que o Senhor falou? O pecado. Esse é o pensamento do pecado, como humano, como pessoas, nós devemos dominar ele todos os dias.
Porque se nós não dominar, é Ele que nos domina. Se nós não dominarmos, meu irmão, o pecado que ele bate no nosso coração, ele domina as nossas vidas. Se a gente não buscar oração, se a gente não dobrar os joelhos, o pecado vai estar sobre as nossas vidas. Mas se nós dobrarmos os nossos joelhos, se nós orarmos e buscarmos a Deus, o pecado se afasta das nossas vidas. Domina, meu irmão. Eu tenho que dominar. E olha como é que Deus é maravilhoso. Não foi Adão, não foi Eva e não foi Abel que foi falar para Caim. Foi o próprio Deus. Quantas vezes que Deus já falou para mim? Quantas vezes que Deus já não falou para você? Cuidado com essa atitude. Cuidado com esse pensamento. Cuidado pela falta do teu controle, porque a falta do teu controle, você pode sim cometer o que é errado. Tem gente que não tem controle para as coisas, irmão. Tem gente que não sabe controlar o pensamento. Tem gente que não sabe controlar a língua. Quando vai ver, já tem falado, já tem bavejado, já tem falado o que não deve. Tem gente que não sabe controlar os olhos, sai olhando. Tem gente que não controla os ouvidos, sai, escuta o que não deve, escuta. Deus está falando assim: se controla, te controla, porque bate na tua porta, está batendo na tua porta, meu irmão, olha, está batendo, Caim. Por isso que tu anda irado, por isso que tu anda de semblante caído. Olha como é que Deus é maravilhoso, como Ele conhece. Porque a gente muda, meu irmão. A gente, se você quer ver, muda a tua atitude dentro de casa. Muda o marido, muda a esposa. Primeira coisa que já fala assim: o que você tem? O que você está sentindo? O que aconteceu? Né? Muitas das vezes não começa a te perguntar. Não faz essa pergunta. E Deus nem precisou fazer essa pergunta para Caim, já falou direto. Por que tu anda irado? Por que tu anda tão triste? Cabe a você dominar. Deus não falou assim: Caim, eu vou dominar. Não, Ele falou assim: ô Caim, é tu que tem que dominar esse sentimento. Tem coisas que cabe a nós fazer, meu irmão. Tem coisas que cabe a Deus fazer. Deus falou para Caim: controla, se controla. Diga para quem está do teu lado: precisamos nos controlar. Meu irmão, precisamos nos controlar. Abre aí no livro de Efésios, lá quase no finalzinho, Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6, Efésios lá perto de Filipenses, depois do livro de Coríntios, de 2 Coríntios, Efésios 6, a partir do versículo de número 5. Que diz assim a palavra do Senhor, irmãos: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores,
de igual modo procedei para com eles, deixando-os a ameaça, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. A palavra está falando assim, ó, o Deus de qual você diz todos os dias que está servindo, serve a Ele de todo o teu coração, agrada a Ele, agrada somente a Ele, e não a homens. Infelizmente, como ser humano, nós temos algo que é muito perigoso, irmãos. Muitas das vezes nós queremos primeiramente agradar aos homens, e depois para agradar a Deus. Isso é um perigo para as nossas vidas, isso é um perigo. Não tente agradar homens, meu irmão. Eu sempre falo, não tente agradar ninguém, não tente agradar homens, não tente agradar pastor, não tente não, irmão, os homens, quando eu falo homem, eu estou falando referindo a homens, a mulher, enfim, a humanidade. Os homens decepcionam, os homens vão te frustrar, os homens que às vezes você fala assim, eu confio, ele vai te trazer, meu irmão, decepção, mas Deus jamais decepciona. Deus jamais nos frustra. Deus jamais falha. O homem vai falhar, o homem vai mudar a palavra, o homem vai mudar a sua atitude, mas a palavra de Deus não muda, a atitude de Deus não muda. E Deus fala assim, ó, fazei tudo de boa vontade. Porque Deus sabia como que Caim estava trazendo a oferta. Será que ele estava levando de boa vontade? Porque a Bíblia fala que Abel levou da primícia, levou do melhor. Como é que você está trazendo, como é que você está se apresentando diante de Deus? Caim e Abel se apresentou. Como é que eu estou me apresentando diante do Senhor? Como que você está se apresentando diante do Senhor? Você está se apresentando de qualquer jeito? Você está se apresentando de qualquer maneira? Adianta eu me apresentar de qualquer jeito e querer ser alcançado? Adianta eu me apresentar diante de Deus com o resto e querer ser abençoado? Adianta querer apresentar diante do Senhor com o coração duro e para ser pelo Senhor, com seus milagres? Não adianta, irmão. Ó, livro de 2 Coríntios, abre aí, 2 Coríntios, voltando um pouquinho, capítulo de número 9. Segundo Coríntios, capítulo de número 9, é só você voltar um pouco. Você estava em Efésios, livro de Gálatas, depois 2 Coríntios. Capítulo 9, versículo de número 6, que diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E aí ele vai falando da semeadeira e a colheita. Deus está falando assim, ó, daquele que planta para poder colher. A gente planta pouco, é assim que a gente quer. Muitas das vezes a gente fica plantando pouco, mas quer colher muito. A gente se entrega pouco, mas quer receber muito.
Mas não é isso que Deus falou na palavra. Deus falou: Caim, eu conheço o teu coração. Eu sei como você se apresentou diante de mim, assim como apresentou sim o teu irmão Abel. Mas dá para mudar. Em outras palavras, o Senhor falou assim: mas dá para você ser abençoado. Mas se você continuar irado, se você continuar com o teu semblante caído, se você não dominar o que está no teu coração, vai ser mais difícil. É assim, irmãos. Muitas das vezes queremos ser abençoados, mas não mudamos o nosso jeito, não mudamos. Nós queremos ser alcançados, mas não mudamos as nossas atitudes. Do que adianta eu andar de cabeça baixa? Do que adianta andar nervoso? Do que adianta eu andar irado? Do que adianta eu dominar nas minhas atitudes e ainda querer que Deus trabalhe na minha vida? E não vai adiantar eu ficar olhando para os outros, não. Eu fico olhando às vezes, eu fazendo o papel do Caim, ficando olhando para os Abel da vida, falando assim: olha lá eles sendo abençoados, e cadê a minha bênção? Olha lá, eles estão sendo recebidos, por que eu não sou recebido? Não adianta não, irmão. Isso depende de cada um de nós, individualmente. Você quer ter a bênção? Isso depende de você individualmente. Isso depende de mim individualmente. O Senhor fala assim: Ele se agrada com quem dá com alegria, de quem se apresenta com alegria. O Deus grande, esse maravilhoso que nós servimos, Ele conhece o coração de cada um, irmãos. O que você tem plantado, irmão, para você estar querendo colher? Às vezes eu fico plantando ódio e quero colher amor. Não vai conseguir, irmão. Não vai conseguir. Não adianta eu querer plantar confusão e querer colher paz. Não vai dar certo isso, meu irmão. Não vai dar certo. Não adianta eu ficar plantando discórdia e querer colher união. Não vai dar certo isso. Ainda tem pessoas que falam assim: parece que ninguém gosta de mim, parece que ninguém vai com a minha cara. Não é, meu irmão. Isso é o que você anda plantando, é de como você anda se apresentando, principalmente diante de Deus, irmãos, principalmente diante do Senhor. O que eu quero que você saia nessa noite com essa palavra no teu coração é de você falar assim: entre você e Deus, eu preciso mudar as minhas atitudes para ser alcançado, eu preciso mudar meu comportamento para ser abençoado. Meu irmão, porque isso aqui que se chama coração, a Bíblia fala assim, que dele procede tantas coisas. Perguntaram para Jesus: Jesus, olá, eles comeram e não lavaram as mãos. E Jesus falou para eles assim: fica tranquilo, porque o que entra na boca não sai, o que entra pela boca não faz o mal não, mas o que sai da boca é isso que faz mal, porque o que sai da boca procede do coração. E ele foi detalhando o que sai da boca. Ele vai falando: da boca sai homicídio, sai adultério, sai briga, sai confusão, do coração sai coisas maquinosas para o mal. Deus falou assim: Caim, controla o pecado que está batendo no teu coração. E é isso que o Senhor fala para mim e para você nessa noite. Controla o que está no teu coração, controla o que está no teu pensamento. Está batendo, está tocando. Deus está falando: levanta a cabeça. Deus falou para Caim: muda o teu semblante, tira essa atitude de ira, porque o que está batendo na tua porta, se você não controlar, ele pode ser consumado. Que possamos diante de Deus, irmão, a cada dia nos fortalecer. Possamos diante do Senhor a cada dia dizer: Senhor, eu preciso estar de pé, eu preciso estar fortalecido, porque se estamos de pé, se estamos fortalecidos, é o nome de Jesus que vai ser glorificado. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, irmãos. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado aqui? Então diga assim comigo: eu preciso mudar as minhas atitudes. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a você fazer essa oração. Eu não sei como é que anda o teu sentimento, mas Deus sabe. Deus, Ele conhece como é que está o teu coração, como é que está o teu pensamento. Então, assim, com os teus olhos fechados, faz essa oração diante de Deus. Porque de uma coisa a Bíblia fala assim, que nós devemos estar sempre vigiando. Fala com o Senhor neste momento. Pede para que Deus possa assim trabalhar na tua vida. Pede sim para o Senhor trabalhar nos teus pensamentos. O Senhor falou: Caim, jaz na tua porta o pecado. Mas cabe você dominar, cabe a você controlar. Se você controlar, você não vai cometer esse crime. O Senhor está falando nessa noite: se você dominar o que está batendo no teu coração, você não vai fazer esse erro, você não vai cometer esse pecado. Porque esse pecado, esse erro é para destruição. Se dermos sequência na leitura, a Bíblia vai falar qual que foi os procedimentos que o Senhor determinou na vida de Caim. E olha que o Caim padeceu. Ele matou Abel. Ele pensou: vou matar, porque só assim a bênção virá para a minha vida. Não. Foi totalmente ao contrário. Ele não dominou o pecado, ele cometeu o pecado, e as consequências foram muito grandes. E é isso que o Senhor nos fala nessa noite. Domina para que as consequências não venham a cada dia te destruir. Domina. Planta sim diante de Deus. O Senhor fala assim: o que plantar pouco, pouco vai colher. Mas o que plantar muito, com abundância e com fartura, ele vai colher. Então, diante de Deus, se entrega o melhor que você tem. Se entrega o melhor da tua adoração, o melhor do louvor. Te entrega diante desse Deus maravilhoso. Não adianta você ficar olhando para o lado. Não adianta você ficar olhando para a vida das outras pessoas. Deus está falando nessa noite: cuida de ti, cuida do teu pensamento, cuida do teu coração. Temos tudo para ser alcançado, temos tudo para ser abençoado, temos tudo para o Senhor fazer uma grande obra nas nossas vidas. Mas acontece que o pecado, ele bate na porta todo dia. Acontece que o maligno, todo dia ele quer atrapalhar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Mas domina, porque quando dominamos, nós estamos declarando que nas nossas vidas, quem trabalha é o Espírito Santo. Nas nossas vidas, quem pode agir é somente Jesus Cristo. Por isso, Pai, aqui estamos para te agradecer. Aqui estamos, meu Deus amado, para te glorificar, Senhor. Que essa palavra, meu Deus, ela não volta vazia, mas que ela venha assim, meu Pai amado, na vida aqui de cada um que aqui está, meu Deus. Que ela venha, meu Pai, trazer transformação, que ela venha trazer mudança, meu Pai, porque nós precisamos do teu agir, meu Deus. A tua palavra mesmo falou que o Senhor não faz acepção de pessoa, disso nós temos certeza, Pai. Muitas das vezes, meu Pai, o homem seleciona, meu Deus,
com quem ele quer andar, com quem ele quer conviver, mas o Senhor não faz acepção de pessoa, meu Pai. Para o Senhor todos são iguais, desde, meu Pai, que esteja em obediência à Tua palavra, meu Pai. Nos guarda, meu Deus, nas Tuas mãos, guarda, meu Pai amado, os nossos pensamentos, guarda o nosso coração, guarda, meu Pai, as nossas atitudes, meu Deus, ser com a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, e assim com os Teus olhos fechados, e assim com a mão no Teu coração, diga assim comigo: em nome de Jesus Cristo, eu preciso controlar o meu coração, eu preciso controlar os meus pensamentos, porque eu creio que o Senhor tem para fazer uma grande obra na minha vida, uma grande obra na minha casa e uma grande obra na minha família. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Vai com essa palavra, irmãos, se for possível, medita nela de dia e de noite, e creia no poder do Deus poderoso. Amém? Erga as tuas mãos para os céus. Nosso Deus e Pai, leva o seu povo para os seus lares, debaixo da tua segurança, meu Deus, e das tuas mãos. Meu Pai, nos dás uma noite de bênção, uma noite do justo, meu Pai, tranquila, meu Pai amado, e com a presença do teu Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e mega consolações esteja com toda a tua igreja, e todos aqueles que crerem digam comigo, amém. Bem forte para Jesus.